E aí, alunos e pais da Rede Pascoal Dantas, eu sou Wesley. Eu sou a Júlia. E agora a gente vai falar aqui da unidade do Parque do Carmo, mas nós somos do Jardim Imperador. A gente vai falar aqui sobre o projeto do bullying na escola. A gente tá aqui com 3 especialistas. A Bianca, que vai falar sobre o cyberbullying, o Matheus, que vai falar sobre o bullying psicológico, e o Arthur, que vai falar sobre o bullying social. Agora eles vão dar um resuminho pra gente sobre o que cada um se especializou. Oi, gente, eu sou a Bianca e agora eu vou dar um resuminho sobre, cyberbullying. E basicamente consiste em pessoas, um indivíduo ou um grupo de pessoas que atacam, humilham e ofendem outras pessoas, seja por aparência física ou por alguma característica, personalidade, nas redes, no meio virtual. Olá, pessoal. Eu me chamo Matheus, sou especializado na área do bullying psicológico. E no que consiste, o bullying psicológico? Ele geralmente, não vem com toque físico, mas ele vem mais com palavras, O que brinca com a saúde mental da vítima entra como bullying psicológico. Ah, mas o que brinca, Vamos dar um exemplo aqui. Intimidações, ameaças, que mais? Chantagens. Essas coisas, geralmente, quando que você está sofrendo ela, você acaba sendo uma vítima do bullying psicológico. Bom dia, eu sou o Arthur e eu vou falar um pouco sobre o bullying social. Então, o bullying social, ele, infelizmente, é algo que tem enraizado muito na nossa sociedade e pode acabar evoluindo para algo mais pesado, como o preconceito e essas coisas. Mas aqui no podcast eu vou me aprofundar mais sobre o bullying mais atual, que consiste em você pegar características de uma pessoa e caçoar dela, oprimir ela por causa disso, seja a roupa, a voz, de falar, de andar, qualquer coisa do tipo. Agora que vocês falaram algum resuminho, eu queria saber, Bianca, o cyberbullying a gente vê que ele é muito recorrente na internet e em muitas redes. A gente vê em muitas redes por aí, Instagram, e eles não têm nenhum tipo de punição na rede. O que você acha sobre isso? Essa pergunta é boa. Sim, eu acho assim que é uma coisa que com toda certeza tem que ser mudada, Porque o fato de as redes não tomarem nenhuma providência, sobre esses comentários maldosos que são publicados, pode afetar muito a vítima desse bullying, A vítima, e também acho que eles podem buscar meios de ajudar essas pessoas, tirando comentários maldosos da internet, buscando ferramentas ali para ajudar essas pessoas, para que possam denunciar também, Porque muitos desses casos, geralmente, quando que a denúncia não funciona, eles partem pro processo, Sim, e é o que deve ser realmente feito, Porque uma pessoa foi ofendida, ela tem que se defender. E essa questão do anonimato só piora tudo, que a pessoa acha que não vai ter consequências pelo que ela tá falando. Porque como se ela estivesse cometendo um crime sem ser descoberta, Uhum. Bianca, então, como você acha que a escola e a família, elas podem trabalhar juntas para impedir, para prevenir o cyberbullying? Olha, acho que através de muito diálogo, entre a direção da escola e as famílias também, fazer reuniões, porque assim, muitas vezes, apenas, por exemplo, palestras ajudam, mas as crianças precisam ter orientação em casa também, e os adolescentes também, Então, é muito importante isso, e também as escolas treinarem os professores para que eles possam auxiliar melhor os alunos, E também ter ajuda ali dentro da escola. Porque normalmente os adolescentes, as crianças não gostam muito disso, não prestam muita atenção. Aí entra por um vídeo e sai pelo outro na hora da palestra. Então é bom procurar outros meios, pra conscientizar. Você acha que essas pessoas, assim, na rede, que elas não se veem erradas, você acha que elas podem mudar? Você acha que elas têm que fazer alguma coisa, assim, pra ver realmente o dano que ela tá causando no próximo? Eu acho que muito da pessoa, assim, praticar o bullying, vem de problemas que ela mesma tem. Então, acho que, falando mais uma vez, é importante os responsáveis estarem ali olhando e vendo, ajudar aquela pessoa para ver o que ela passa também, Porque, assim como a vítima também passa por algo, o agressor pode ou não também estar passando. E quais medidas podem ser tomadas para proteger a criança, o adolescente contra o cyberbullying, Como denunciar esses casos na internet? Bom, acho que denunciar, principalmente igual que você comentou, também
manter a privacidade da criança, do adolescente, da pessoa que sofre cyberbullying também é importante. Porque muitas vezes, hoje em dia, né, as pessoas postam muitas coisas e fotos e vídeos. E por mais que as pessoas devem ter a liberdade de postar o que elas querem, elas também têm que ter cuidado. Porque as pessoas veem muita maldade em tudo hoje. E acaba deixando muito exposta a vida da pessoa, né? Sim, expõe muito. Então, assim, a cautela e a privacidade são fundamentais nesses casos. A gente teve também aí o caso da Débora dos Santos, né? Isso. Sim, que ela postou uma selfie, né? Onde ela tava se sentindo bem com ela mesma. E aí acabou que ela virou meme, motivo de chacota na internet. E por conta disso, ela tentou suicídio, parou de ir pra escola. Então, assim, a gente tem que ficar atento porque qualquer tipo de bullying causa consequências muito sérias. É muito triste ver aonde o bullying pode chegar, né? Onde essa zoeira, essas simples brincadeiras podem chegar, né? É algo que por mais que pela internet afeta muito a pessoa na vida real. Afeta pra caramba. Matheus, queria saber um pouco mais sobre o bullying psicológico no quesito da vítima mesmo. Como que a gente pode fazer pra mudar assim, se só as palestras resolvem, se tem que ter ajuda do colégio também, das escolas, se os pais têm que ajudar. Então, né? O bullying psicológico, o que eu sugiro pra vítima ter uma mente forte. Ela não deixar se abalar por tipo, palavras, né? Por chantagens, por intimidações. Ela conseguir saber, tipo, que é ela que manda na própria vida. Pra ela não ter que, tipo, nossa, a Júlia, ela falou uma coisa no meu cabelo, vou levar isso pro resto da minha vida e pronto, minha vida não anda. O que eu recomendo bastante é que você tenha uma mente forte, o suficiente pra comentários alheios não te afetar. E, Matheus, como a gente pode identificar que alguém tá sofrendo bullying psicológico? Então, o principal fator do bullying psicológico, né, é a insegurança. Porque, tipo assim, vou dar um exemplo aqui. Fala, nossa, Júlia, você é isso, você é aquilo. E ela vai pensar, caramba, mano, será que eu realmente sou isso e aquilo? Tipo, a mente dela vai ficar totalmente desbalanceada. A mente dela vai ficar desgastada com tantos comentários maliciosos sobre ela mesma. E ela vai acabar se questionando se realmente ela é tudo isso que estão falando sobre ela, né? Ela não vai ser uma pessoa tão segura de si quanto ela era antes de ficar ouvindo essas palavras, não é? É uma coisa bem chata, né? Que, tipo... afeta muito, principalmente nessa fase, né, de adolescência, que é onde a pessoa tá bem mais sensível, assim, em relação aos sentimentos, né? Ou senão quando acontece no trabalho, que é algo... No trabalho é pior ainda, porque, tipo assim, os adultos não têm uma palavra, não. Eles falam muito exagerado, acho que mais do que adolescente até. Isso acaba prejudicando bastante o psicológico da pessoa, né? Isso também causa muita ansiedade, né? Que vem prejudicando muito aí. Tem muitos meios aí que a gente vê que as pessoas estão sofrendo muito de ansiedade, estão sofrendo muito aí com essas coisas da internet. A gente vê aí que também entra no bullying psicológico. E muitas dessas vezes a gente vê que as pessoas estão cada vez mais se destruindo. É porque o bullying, ele sempre resulta, se não resulta em suicídio, acaba resultando em problemas mentais, não é? Sim, transtornos, inseguranças, medo, até medo de sair de casa. Isso é uma coisa desumana. Absurda. É. Arthur, queria saber de você, já que você tá falando sobre o bullying social, qual que seria a linha entre a brincadeira e realmente o bullying? Como que as pessoas podem ver que a vítima tá sofrendo disso? Então, às vezes essa linha não pode ser muito clara, mas quando a vítima ela leva aquilo pra ela mesma, né? Absorve aquilo, leva pra casa, começa a pensar isso dela mesma. E quando, às vezes, pro agressor parece ser brincadeira, mas pra outra pessoa pode ser meio que imperceptível, mas ela leva isso aquilo pra vida e acaba meio que afetando muito ela negativamente. Matheus, a gente entrou, né, no assunto sobre o bullying psicológico no adolescente, então eu queria saber qual que é a principal diferença entre uma criança que sofre o bullying psicológico e um adolescente que sofre o bullying psicológico. Essa é uma ótima pergunta. O que acontece? O adolescente, a fase do adolescente, acho que dos 13 até os 15 anos, é a fase que a criança sai do mundo infantil e acaba entrando pro mundo adulto. E quais são os resultados dessa abertura? O adolescente, todas as emoções que eles vão sentir vão ser algo novo. Então, tipo assim, não vão vir de forma equilibrada, vão vir de forma exagerada pra caramba. Tipo, por exemplo, um adolescente, ele não tá um pouco triste, ele tá muito triste, ele não tá feliz, ele tá muito feliz. Aí os comentários geram muita insegurança nos adolescentes, porque eles estão numa fase mais sensível, né? Como a Bianca havia dito anteriormente. Aí os adolescentes, eles acabam se tornando inseguros, igual como todas as pessoas que sofrem bullying psicológico se tornam. Agora a criança é algo meio mais
bobinho, tipo, eu peguei seu brinquedo, né? Mas que não deve ser ignorado caso passe dos limites. Não leva pro coração, né? Sim. Muitos. Arthur, também queria saber uma coisa sobre o bullying social. O bullying social a gente vê que se encaixa em muitas categorias, né? Tem muitas coisas aí que se encaixam no bullying social. Mas qual que é a principal causa desse bullying social na sociedade? Então, é algo muito antigo que já está instalado na nossa sociedade e que teve começo há muito tempo atrás e que vinha devido às diferenças raciais e até regionais dessas pessoas que foram se modernizando com o tempo. Arthur, de que forma a exclusão e a manipulação dentro de grupos, né, podem impactar o desenvolvimento emocional e social de uma pessoa ao longo da vida dela? Então, isso é complicado de dizer, porque infelizmente as pessoas já estão habituadas a esse bullying desde criança, né? Então, pode ser algo mais besta na infância, mas vai crescendo com a pessoa aquilo, ou até mesmo ela continua sofrendo bullying conforme ela vai se desenvolvendo, e é algo terrível, porque pode se tornar um trauma e pode afetar o desenvolvimento pessoal da pessoa e até interpessoal. E em questão de grupos, já se torna meio que perseguição, né? Eu já tem um caso mais avançado que seria preconceito, perseguição, esse tipo de coisas. Creio eu que todos os bullies se iniciam através da ignorância humana, né? Sim. E falando sobre o que o Arthur falou sobre preconceito, né? Um caso legal da gente citar o da garota do Mackenzie, né? Sim, que era uma garota que estudava numa escola muito renomada, né? A Mackenzie, e que ela sofria bullying e racismo, que é um caso Seríssimo. Seríssimo e que se encaixa no que eu vim aqui falar hoje. E tinha a questão do bullying, mas também tinha algo mais pesado que era o racismo. Ela foi encontrada amarrada com plástico e ainda não se sabe se foi uma tentativa de suicídio ou homicídio por parte dos agressores. A gente vê que o comportamento agressivo ele vem se instalando na sociedade pouco a pouco. E eu queria saber como que a gente pode fazer para prevenir esse comportamento agressivo, já que cada vez ele tá tomando as culturas aqui da sociedade. Então, um ótimo jeito seria conscientizar, né? No caso de escolas ou até nos lares das famílias, e passar a educação, o respeito e o conhecimento adiante, para as pessoas não se tornarem ignorantes, como eu disse, e acabar... Arthur, como você acha que a gente deve lidar com o bullying social na escola ou na sociedade? Então, na escola, como eu disse antes, seria conscientizar. A Bianca disse também sobre fazer uma palestra que realmente mude a vida dos adolescentes, que faça com que eles entendam isso e buscar ajuda, contratar profissionais mais qualificados no ramo de psiquiatria, eu acho, para dar aula para as crianças, né, para evitar que esse tipo de coisa aconteça e ter mais uma pessoa a quem recorrer caso aconteça. É porque é um assunto bem sério, né? Então, tipo assim, deve ser bem retocado mais, né? Sim, mais do que necessário. É muito importante a conscientização realmente, né? E vindo por parte dos responsáveis principalmente, e também com o auxílio das escolas, né? Isso acaba sendo melhor, a conscientização. Gente, foi isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Esse foi nosso podcast. E agora, a gente já viu aqui sobre os bullings, a gente já viu como que isso é um assunto muito sério. Eu queria agradecer a todos que viram, a todos que estão aqui. Muito obrigado. Até a próxima.